Bem, antes de mais nada, eu queria fazer aqui um adendo a esse episódio, antes de começarmos os trabalhos, né? Eu imaginava fazer esse episódio igual ao episódio anterior. Acho que talvez se vocês puderem ouvir, né, o episódio anterior, vocês verão que tem quadros, tem uma pequena divisão, algumas coisas nesse sentido. Porém, esse episódio ele vai ser um pouquinho diferente, porque aconteceram alguns fatos nesse final de semana que precisam ser levados para o debate, né? Então, eu tenho que citar, por exemplo, uma cantora gospel que que falou coisas bastante homofóbicas, né, relacionando a homossexualidade ao vírus HIV, né, e também o que aconteceu hoje, né, um jogador de futebol, Neymar, né, sofreu uma injúria de cunho racista, né, e são assuntos que acabou entrando na pauta por uma questão de timing, né, calhou, né, de o momento que eu estou reelaborando esse episódio, acontecer esses episódios. É o que a gente chama de timing, né, do right timing, o momento certo, né, o momento que coincidiu de acontecer eventos que provoquem ainda mais lenha nessa fogueira que é o debate da causa identitária. Então, já está feito aqui o esclarecimento para vocês e aí nós vamos começar agora os trabalhos. Se você nunca ouviu falar sobre o Anchor, essa é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Eu vou explicar para você. O Anchor é de graça e possui ferramentas de criação que vão permitir que você grave e edite o seu podcast direto do seu telefone ou do seu computador. O Anchor distribui o seu podcast e você vai poder ouvi-lo no Spotify, no Apple Podcast e em muitas outras plataformas. Você pode inclusive ganhar um dinheiro com seu podcast. Isso não é exigido nem uma quantidade mínima de ouvintes para você começar a ganhar. E tudo o que você vai precisar para fazer o seu podcast vai estar em um único local. Baixe agora o aplicativo gratuito do Anchor ou acesse anchor.fm e comece já a fazer o seu podcast. Lembrando que Anchor se soletra A-N-C-H-O-R. Começa agora mais um programa Castor e seus Escapes. Apresentação André Arruda. Queridos amigos e amigas, eu sou o André Arruda e este é o segundo episódio do Castor e seus Escapes. Vamos falar hoje sobre a pauta identitária. A humanidade, né, ela é bastante plural. Então, todos nós temos características que nos identificam de forma única em relação aos demais. Acontece que a gente vê padrões, né? Gente que padroniza, né? Que quer impor uma determinada forma de pensar, de ser, de agir, seja predominante às demais, e quem não pensa igual seja, por assim dizer, excluído ou marginalizado, né?
E a gente tem que falar um pouco sobre isso justamente porque tá mais do que na hora de entendermos essas questões e buscar uma união contra esse modelo que exclui. E é isso. Então vamos começar agora os trabalhos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o segundo episódio de Castor e seus escapes. Vivemos em um mundo muito plural. Você acredita? Ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém é cópia de ninguém. Mas há pessoas que pensam que todo mundo tenha que se adequar a uma mesma caixinha. Todo mundo tem que agir igual, pensar igual, ter uma mesma identidade, por assim dizer. Mas em um mundo em que o que é aceito é dentro de um determinado padrão, o que acontece com quem não se adequa, se adapta, não pertença a essa maneira de vida? É aí que a gente começa a ver o quão importante é a questão identitária no mundo. E a questão identitária, a gente pensa que é apenas a questão racial, a questão de gênero ou a questão da sexualidade humana, né? Das suas diversas vertentes, né? Que é orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero e outros. Mas a questão acaba sendo bem mais ampla. Porque a gente tem que colocar também a questão da crença, a questão da visão de mundo, a questão do estilo de vida. Porque tudo isso acaba sendo, de algumas vezes, massacrado por um modelo que até era então tido como aceito. Desde que esse modelo não faça dano a outras pessoas, que depois eu posso explicar melhor, toda forma de vida precisaria ser aceita em sua plenitude, né? E é muito importante, quer dizer, aceitar a pessoa como ela é uma forma de aceitarmos nós como uma sociedade plural. Isso é uma coisa que não se é ensinado, mas deveria, porque permitiria que as pessoas possam exercer o respeito, a tolerância,
a não agressão, a não violência, e que assim a sociedade e a humanidade possam evoluir de maneira ordeira, pacífica e cooperada, em que as pessoas possam, umas às outras, se verem como irmãos dentro do que já foi um termo cunhado durante a Eco 92 de uma grande aldeia global. Agora eu vou falar sobre a pauta LGBTQIA+. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, que exagero, fala tanta letra, né? Na verdade é uma sopa de letrinhas, que tem gente que fala isso, né? Mas é porque a diversidade sexual ela é muito vasta, ela é muito ampla, né? E antes achava-se que era apenas a questão da orientação sexual, né? Da orientação gay, lésbica, bissexual, heterossexual, né? E depois acabou se percebendo que a sexualidade humana ela ultrapassa essa questão apenas do comportamento sexual. Ela vai além a forma, porque influencia a forma como a gente se vê, a gente influencia a forma como a gente quer se apresentar para o mundo, e tudo isso faz com que o que antes era GLS, né, gays, lésbicas e simpatizantes, passasse a ser algo bem mais amplo, passasse a ser lésbicas, que é o L, G, que é o gay, gays, né? B de bissexuais, T de transexuais e, na verdade, não é transexuais, esse termo ainda já é incorreto, na verdade é transgêneros e travestis, né? Depois nós iremos para o Q, que é o queer, né? Que já é um outro patamar, que aí você já inclui um pouco da questão da expressão de gênero, como a pessoa se apresenta, e também a gente coloca também a questão dos não binários, né? Que são as pessoas que entendem que a questão do gênero não é uma coisa binária masculina ou feminina, vai além. Então existem um espectro e essas pessoas entendem que pode-se fazer esse trânsito de que são pessoas não pertencentes a uma binaridade de gênero, né? E que são as pessoas intersexuais, né? Que são as pessoas que possuem a sua anatomia no tocante ao gênero que não permite se encaixar na casinha do masculino ou feminino, né? O A, que é as pessoas que os assexuais, né, que são as pessoas que não têm interesse, não consideram
que seja necessário ou não fazem o uso do sexo, não tem a expressão de, quer dizer, uma orientação sexual porque não o fazem, né? E outras expressões da sexualidade, do gênero humano, que entram nesse sinal de mais, né? E é importante a gente entender, né, que essa pauta ela vai muito além da questão da não violência. Tem a ver com o reconhecimento de direitos que são negados pela família, pela sociedade, né? Tem também a ver com o respeito às diferenças, né? E tem a ver com a busca de que é necessário de que as pessoas possam exercer a sua liberdade no tocante ao gênero, no tocante à sua sexualidade. Depois eu vou mais para frente discutir mais a respeito, porque essa primeira parte ela apenas busca explicar um pouco sobre essa questão e abrir um pouco o nosso entendimento em relação a isso. A questão do gênero no mundo, que é a igualdade de gênero ou a paridade de gênero, ainda é um campo que precisa-se muito avançar, apesar de que dentro do universo ocidental, por assim dizer, houve alguns ganhos em relação à questão da mulher. Porque antes a mulher não tinha o direito ao voto, o direito a dirigir automóvel, não tinha acesso a determinadas profissões, não tinha acesso até mesmo a ter a possibilidade de constituir empresa, porque era necessário a anuência do marido. E num país em que hoje se tem mais mulheres do que homens, a gente vê, por exemplo, no Brasil, algumas desigualdades. A gente pode colocar como desigualdades, por exemplo, a participação da mulher na política,
na direção de empresas, na sucessão executiva de empresas. No meio acadêmico e até mesmo espaço no esporte, que é às vezes negado ou não incentivado. Tudo isso fora a questão da violência. O feminicídio durante a pandemia aumentou muito. E isso faz com que a questão da mulher em sociedade precise ser lutado para que a mulher amplie o seu espaço dentro da sociedade. E é muito importante o trabalho de diversas mulheres no sentido de buscar reduzir essa distância, essa diferença que se tem para os homens. O papel da mulher no mundo é um papel muito importante, pois certamente serão as mulheres que conduzirão a humanidade a um novo patamar mais justo, mais fraterno. Espaços de decisão onde as mulheres participam são espaços de decisão mais democráticos, com toda certeza. Este ano, durante a pandemia, ocorreu um movimento muito importante nos Estados Unidos. Aliás, esse movimento, ele já ocorreu antes, mas tomou muita força esse ano com o assassinato de George Floyd. George Floyd foi um negro, morreu asfixiado por policiais brancos, a qual George Floyd não cometeu nenhum crime, o que identificou-se que a motivação para agir dessa forma não poderia ter sido diferente, senão a motivação para agir de uma forma tão violenta contra um homem indefeso é o racismo. A questão de cor e de raça e de etnia é a questão étnica. No Brasil, ela começa quando o Brasil passou a entrar no mapa da história da humanidade. Quando foi ocupada pelos portugueses, já haviam uma etnia
ameríndia nativa ali. Tentou-se colonizá-los, tentou-se utilizá-los como escravos, mas a resistência dessas pessoas fez com que os portugueses, os europeus, mudassem de ideia e passassem a importar da África seres humanos na condição de escravos, seres humanos africanos. E o Brasil, nesse contexto multiétnico, é o que se tem um grande débito de exclusão social em relação às pessoas ameríndias e afrodescendentes, negros e índios. Porque o modelo é um modelo excludente, patriarcal, que gerou, assim, o que a gente chama de racismo estrutural. Assim como eu coloquei no item anterior, a gente sabe que por ser um país densamente miscigenado, a proporção de pretos e pardos no Brasil é quase a metade. Quer dizer, acho que é mais da metade, né? Da população brasileira. Mais da metade da população brasileira é formada por pretos e pardos. Porém, a gente não vê isso representado na política, a gente não vê isso representado nos quadros diretivos, mas a gente vê uma proporção bastante desigual, onde a maioria das pessoas pretas e pardas participam, quer dizer, constam, são nas cadeias e nas estatísticas de homicídios. É um genocídio sistemático. É um modelo excludente, em que se retira bastante perspectivas de pretos e pardos neste país. E a luta por igualdade racial é uma luta muito densa e muito ampla, porque passa pela questão afirmativa, pelo combate ao racismo, pelo acesso à educação de qualidade, a manutenção e preservação das raízes culturais. Isso passa pelos quilombos, pelas manifestações folclóricas, pela música e pela religião. E esse é um trabalho que teremos que ver muito, porque a pauta racial
no Brasil, não é ainda vista como uma pauta vista com seriedade. E é isso, a gente vai desenvolver nos próximos tópicos. Queridos amigos, nós vamos falar agora sobre outras bandeiras de luta, né? Eu falei anteriormente sobre a pauta LGBT, da pauta das mulheres e a pauta racial, que são três movimentos que são bastante relevantes, né, dentro das causas que a gente levanta, né? E nesse trecho, nessa parte desse episódio, eu também vou falar sobre outras questões, né? Então a gente tem a causa da religião, a causa ecológica, a questão da terra, da propriedade, a questão do trabalho, né? Na verdade, bandeiras de luta não faltam, né? Para que nós possamos defender, por assim dizer, uma situação de defesa de interesses contra uma situação que é bastante injusta, né? E nessa conversa, nessa parte aqui, eu vou falar de algumas outras bandeiras, por exemplo, a questão da religião, né? A intolerância religiosa, na verdade, ela tem diversas facetas em diversos locais, né? Do mundo. Por exemplo, você tem um movimento na Europa, inclusive nos Estados Unidos, contra o Islã, anti-islâmico, né? Esse movimento que na verdade teve um aumento maior, né, por uma questão meramente política também, né, mas um dos pontos da intolerância contra o mundo árabe, contra a questão das religiões islâmicas sobretudo, teve um ponto de partida com a Revolução Islâmica no Irã, né? Em que um Estado que era islâmico, totalmente ocidentalizado, né? Acabou sendo, por assim dizer, houve uma revolução, uma revolta popular, né, e com lideranças religiosas, e que fez com que o Estado Islâmico fosse implantado no Irã, um Estado com regras e normas regidas pela religião islâmica, né? É diferente um pouco da questão de outras questões referentes, por exemplo, a outros países, né? Frente à questão da religião, né? É claro que o mundo ocidental, o ambiente que seria mais correto, não exatamente correto, mas seria um melhor ambiente, seria um estado laico onde não houvesse a religião e estado no mesmo patamar, não se misturasse religião com o estado, né? E
por exemplo, aqui no Brasil, né, você tem uma associação muito grande de alguns líderes religiosos com a política, né? Mas um dos reflexos disso é a questão da intolerância religiosa contra religiões de matrizes africanas, né? Eu estava conversando com uma pessoa tem uma loja de artigos de Umbanda e que todo santo dia uma vizinha que é evangélica joga na porta óleo ungido e faz e roga alguns dizeres, né, para que eles saíssem de lá. Ou seja, é um exemplo de intolerância religiosa, né, que tem no Brasil, né, que a gente vê muito essa questão da intolerância religiosa na Europa e nos Estados Unidos em relação ao Islã, mas aqui no Brasil isso também existe, infelizmente, né? E a ponto de haver destruição de terreiros de Umbanda, de expulsão e agressões contra pais de santo e mães de santo, né? Teve um exemplo também que aconteceu em São Paulo, né? De uma adolescente que foi separada da mãe porque a menina estava tendo um processo de iniciação religiosa na Umbanda e a avó, que é evangélica, denunciou a mãe da menina por maus tratos, né? E isso gerou muita polêmica, né? No Brasil, né? Mudando um pouquinho, né, da religião para a causa ecológica, né? A gente vê hoje, né, uma situação muito tenebrosa de queimadas na Amazônia e no Pantanal, a redução da biodiversidade, a degradação ecológica por ação humana, né? Então é uma das causas que vem atingindo, né, todos nós e tem reflexos, né? Então existem pessoas que na verdade existem muitos grupos, né, que defendem o meio ambiente, né? Então é um trabalho até mesmo importante, né? Trabalho, por exemplo, de ONGs como a WWF, o Greenpeace, por exemplo, né? Fundações de defesa animal, né? E de defesa dos interesses de reservas florestais, da Amazônia, do Pantanal, né? Então os grupos de defesa da natureza, né, são também grupos importantes e são importantes bandeiras de luta, né? Além disso, né, a gente também fala da questão social, né? Você tem aqui no Brasil existem alguns movimentos, né, que é um movimento por moradia popular, é um movimento que até mesmo o pessoal fala que é movimento sem teto, mas não é exatamente essa questão, né? Não é exatamente esses termos. É um movimento de luta por moradia popular, né? Porque as pessoas porque há um déficit, né, muito grande na questão de casas, né? Então, assim, o ponto aqui é que ainda não se entende que o direito a ter a moradia, que a questão da moradia é um direito e não um privilégio, não uma propriedade, não é bem dizer propriedade, né? Mas não um objeto de acumulação de riqueza, né? Então, quando se encara o direito à moradia como
quer dizer, a questão da moradia como um direito, você percebe que a ação, né, dos grupos pela moradia popular é uma questão bastante justa, né, bastante pertinente e correta, né, porque todos nós, né, temos o direito, né, de buscar uma moradia, né, de ter um teto, né, que é um ponto muito importante, né, para a questão da vivência humana, né. E o fato de, né, buscar a questão de moradia popular não é questão de dar moradia de graça, né? Porque às vezes coloca essa questão, né, de moradia de graça justamente para dar um ar pejorativo, né, a esse movimento, né, de moradia, né? E na verdade é por um preço justo, né, em que as pessoas possam pagar por essa obtenção de direito, né? E que possam ter direito a um lar, né? Então esse é o ponto, né? Que é a bandeira de luta da moradia popular, né? E também a gente vai falar também a questão isso é no ambiente urbano, mas no ambiente rural a gente tem também o movimento sem terra, né? O movimento sem terra, né? Ele luta pelo direito do que a gente chama de reforma agrária, né? Porque no Brasil, né, a questão da divisão agrária ela foi muito desigual, né? Tanto que assim, se a gente puxa pela história lá para os começos, né, as terras eram divididas em capitanias hereditárias, ou seja, uma grande quantidade de terras era dada a propriedade de um único grupo, de um grupo pequeno de pessoas. Então esse ponto ele acaba gerando um reflexo justamente na como é a divisão da terra, né? Você tem grupos, famílias herdam essas terras, né? E o uso acaba sendo subutilizado, né? A terra, né? E o movimento de reforma agrária visa isso, né? Para que as pessoas que queiram um pedaço de terra e queiram produzir nela, porque a questão agrária no Brasil ela precisa ter um debate mais adequado e mais qualificado, não um debate elitista, que é o que a gente vê hoje, essa questão do agro é pop, do agronegócio. Não, a agricultura ela não é um negócio que faça com que as pessoas tenham efetivamente uma mais-valia. É uma necessidade humana, né? A produção de alimentos, porque as pessoas têm necessidade de comer, não pode se, por assim dizer, abusar dessa necessidade para obter um lucro, né? Então esse ponto é um dos pontos da reforma agrária, que pode uma reforma agrária correta e que gere divisão, aumenta a capacidade produtiva agrária do país e supre e inclusive combate a questão da fome, né? Porque vai ter mais oferta, por ter mais oferta a comida vai estar mais barata na mesa e as pessoas, não importa a condição social, possam ter esse direito de alimentação, né? Então, são muitas as questões das bandeiras de luta, né? E pautas também, né? Existe a pauta vegana, né? Que é as pessoas que
a campanha das pessoas pelo não consumo de carne ou pela redução do consumo de carne, né? Que é também uma pauta que tem uma justificativa. Outra pauta que é a questão do uso recreativo da cannabis sativa, é a maconha, tá, gente? Que é uma outra pauta também que é importante a gente salientar, porque o cerne de boa parte da questão da violência urbana no mundo está relacionada à questão do tráfico de entorpecentes, tá? E muito se dá por uma política mais de repressão do que uma política de buscar soluções para a questão do entorpecente, né? E, por fim, né, existem pautas específicas de grupos específicos, né? A associação de bairro, né? O grupo de moradores, né? A associação do condomínio, né? Grupos de igreja também. E também, né, a questão do trabalho, né? A gente sabe que a questão do trabalho é um ponto muito importante, né, para que a gente possa ter relações justas de trabalho, né? Porque hoje a relação de trabalho ela está muito desigual e numa questão de pandemia mais ainda, né? Porque a oferta de trabalho acaba sendo escassa e isso gera uma precarização do trabalho, isso em âmbito geral para todos que estão trabalhando ou buscando um trabalho, né? São empregos menos formais, são subempregos, são condições que são ruins de trabalho, seja na questão do ambiente, seja na questão psicológica, né? Então são questões que precisam ser colocados adequadamente. Outra pauta, olha, acabei me lembrando de outra pauta, é a questão da defesa do serviço público, né? A defesa da educação pública de qualidade, da saúde pública de qualidade, né? Do saneamento básico público de qualidade, né? Defesa de estatais, né? Que gerem um contrabalanço, né? São setores de base que precisaria ter estatais para não gerar um desequilíbrio econômico, né? Então são exemplos de pautas que a gente tem que colocar em voga para que nós tenhamos, né, o devido entendimento, né, de que a pauta progressista no mundo, ela na verdade ela é extremamente multifacetada e que pode sim trabalhar em conjunto. Isso eu vou falar nos próximos tópicos. Por que levantar bandeiras de luta? Porque, na verdade, a gente acaba vendo que todos nós acabamos sendo vítimas de uma mesma opressão. Essa opressão, ela se dá por causa que todos nós temos um pouco do nosso ego, né? Da nossa ganância, tá? Todas as pessoas têm. Mas algumas têm uma ganância de que é necessário que seja destruído o outro, né? A questão do estranho
em relação ao diferente. Ao ver a pessoa como diferente, você se vê essa outra pessoa como parte de um conjunto heterogêneo, né? Agora, quando se vê como estranho, você vê essa pessoa como algo fora de um conjunto que não deveria, quer dizer, um conjunto que ao seu ver deveria ser de um mais uniforme, né? E esse ponto faz com que a gente veja um pouco da raiz da misoginia, que a ojeriza a mulher, da homofobia, que é a violência contra LGBTs, a transfobia, a intolerância religiosa, né? O intolerante, ele sempre acredita que pode medir os outros com a régua dele. Sempre acredita que os padrões que ele segue são leis e que quem não segue esses padrões ele deve ser banido, ou deve ser eliminado, ou deve ser considerado como fora de um padrão, né? E esse tipo de conceito, ele acaba sendo, de certa forma, inato, né? Porque quando a gente nasce e cresce, o nosso convívio social nos é transmitido valores, né? E esses valores, né, muitas vezes são valores condizentes a uma questão mais moral do que uma questão ética, né? A gente sempre acaba diferenciando essa questão de moral e ética, né? Apesar de que a ética, ela também pode ter variações, mas é um conceito mais amplo do que a moral, né? E esse conceito faz com que a gente tenha o devido entendimento, né, de que essa exclusão, ela se dá para você diminuir possibilidades em um mundo que está cada vez mais competitivo, né? Nós vivemos numa sociedade cada vez mais competitiva. Você tem para uma determinada oportunidade um grande número de postulantes. Você tem para uma vaga de um emprego ou uma vaga numa universidade, centenas, milhares de candidatos. Então, numa sociedade que é cada vez mais competitiva, você tem aqueles que têm um determinado poder moral, que representa por esses padrões, né, de gênero, sexualidade, cor, né, querem impor, de certa forma, barreiras, né? Então, a intolerância, o ódio, ele não é uma coisa que é à toa, a esmo. Ela não é a pessoa não odeia. Esse ódio, ele não é uma coisa gratuita. Ela tem uma intenção. Ela tem a intenção de tirar pessoas de um campo competitivo, excluir pessoas de um campo competitivo, excluir pessoas de um grupo de benefícios, excluir pessoas
de receber direitos, né? Porque muitas vezes esse ódio que existe, ele acaba implicando numa negação de direitos. Quer um exemplo? Um exemplo aconteceu, que está tendo uma polêmica hoje é dia 19, hoje é dia 20, né, de setembro, né? Teve uma polêmica em relação ao Magazine Luiza, por causa de um programa de trainee, né? O Magazine Luiza fez um programa de trainee em que somente poderiam participar pessoas negras, tá? E houve a acusação de que era racismo reverso e coisa e tal, mas depois foi puxar pela história. Quase todos os processos de trainee que havia no Magazine Luiza, só branco que participava, só branco que passava, entendeu? Então de certa forma, uma pequena correção, né, de um conjunto de erros, de padrões que eram repetidos paulatinamente desde o início da concepção do Magazine há cerca de mais de 50 anos, né? E o outro exemplo, né, que também aproveitaram essa ocasião para mostrar, é o programa de trainee do Banco Itaú, né, onde a foto das pessoas que foram aprovadas só tinha branco ali, né? E outro exemplo que a gente viu também, por exemplo, é a foto dos ministros com a atual administração, que eram grande parte dessas pessoas ou homens brancos, e tinham poucas mulheres e, se eu não me engano, um negro somente, né? Então esse exemplo, né, a gente acaba tendo que entender que essa opressão para tirar pessoas do jogo social, ela se apresenta de diversas formas para manter sempre um mesmo grupo de pessoas numa posição de poder ou de superioridade. E essa questão, a gente precisa correr atrás, né, para desconstruir isso, né? E é um trabalho árduo, né? Porque nós sempre fomos ensinados a ver a coisa com essa ótica excludente e não com uma ótica inclusiva, né? No tópico anterior eu falei de outras bandeiras de luta, esqueci de falar de uma, que é a questão do PCD, né, das pessoas com deficiência, né, que ainda são estigmatizadas, né, de que são consideradas incapazes para o trabalho, incapazes de ter uma vida social, entendeu? E esse ponto, ele acaba sendo, essa questão da exclusão, muito mais visível, né? Porque, por exemplo, você vai nas ruas, são poucos os lugares, você tem diversos lugares em que você não tem, por exemplo, as adaptações para que, por exemplo, pessoas que sejam cadeirantes ou com mobilidade reduzida possam ter a sua liberdade, tá? Porque as adaptações, elas têm a função, né, de fazer com que as pessoas que sejam cadeirantes ou que tenham mobilidade reduzida possam se deslocar ou utilizar, por exemplo, o banheiro, por exemplo, né, sem a necessidade de ajuda, tá? Mesma coisa para as pessoas com problemas de visão, que são os pisos tácteis, né?
ou as pessoas com problema de audição, que são os alertas visuais, né? Então, essas adaptações, elas visam que as pessoas possam elas mesmas fazer sem a necessidade da ajuda de ninguém, entendeu? Elas possam viver de uma forma independente, né? E as pessoas com deficiência intelectual, com algum nível de autismo, né? Também terem um tratamento adequado de socialização, né? Para que possam também ter uma vida o máximo de independente possível, né? Então são exemplos, né? São exemplos, por exemplo, de que essa negação de direitos que os atinge é realmente para deixar apenas uma parte das pessoas dentro de uma espécie de zona de conforto, né? Eu sou homem, sou branco, sou heterossexual, sou cristão, e eu tenho todas as minhas portas abertas. Todas as portas estão abertas para mim. Isso é o exemplo, né? Mas a pessoa negra tem portas que se fecham para elas. A pessoa PCD tem portas que se fecham para elas. E as pessoas que são mulheres também, portas que se fecham. LGBTs, portas que se fecham. E assim vai indo. Então é contra isso que a gente precisa lutar. A gente também, nós que somos parte do grupo progressista, também acabamos nos contaminando com essa padronização, por assim dizer. E é um processo de desconstrução, de reeducação, por assim dizer. A gente precisa muitas vezes nos reeducar. Eu muitas vezes me vi numa situação em que acabei reproduzindo um preconceito. Porque a gente acaba aprendendo, né? Aqueles valores e crenças que a gente recebe. A gente acaba aprendendo e nos habituando a ter preconceitos. E a gente precisa desconstruí-los muitas vezes, né? A gente vê alguns grupos que têm algum tipo de turra, né? Eu mesmo, por ser homossexual, eu tenho essa percepção, por exemplo, de que há um pouco de gordofobia em algumas pessoas LGBTs, de que há também um preconceito em relação às pessoas queers, né? As pessoas que são o que pejorativamente são o que a gente chama de afeminados, né? Mas não, são as pessoas que têm uma expressão de gênero mais livre. E por ter a expressão de gênero mais livre, elas podem fazer o que elas quiserem e bem entenderem, né? A gente também, sem querer, também
pode ter alguma manifestação de cunho racista, às vezes pode ser lesbofóbico, né? ou transfóbico às vezes. Existem sim pessoas que têm um preconceito em relação a travestis e transexuais, né? E também a questão da figura da mulher, né? Existem pessoas que não admitem, assim, existem pessoas do campo progressista que é de sindicato que não admite a mulher, o empoderamento da mulher no mercado de trabalho ou nos espaços de poder. Até mesmo pode haver gente questionando, por exemplo, o fato de que as verbas de campanha serão destinadas metade para mulheres. Isso é muito importante, porque as mulheres precisam, quer dizer, as mulheres não precisam não, as mulheres devem participar dos espaços de poder. É necessário mais mulheres na política, né? E também a gente vê também um pouco do preconceito em relação à religião, né? Existem sim líderes católicos progressistas, existem sim líderes evangélicos que não são homofóbicos, que não são LGBTfóbicos, que não são transfóbicos, né? E que a gente muitas vezes acaba generalizando a questão dos evangélicos, né? É algo que é muito importante a gente pensar, porque às vezes por um preconceito contra alguns líderes que não deveriam de fato representar evangélicos, acaba gerando uma generalização que dá uma situação aí de colocar todo mundo no mesmo bojo, né? E não se combate o preconceito com preconceito, né? Outra coisa que é muito importante a gente colocar dentro dessa seara, cara, é um pouco do que a gente chama de corporativismo, né? Corporativismo, né, aplicado a essa questão, é as pessoas, né, se utilizarem da instituição, de uma organização, né, para maquiar a sua própria imagem, né? Então, por exemplo, o militante que assedia mulheres, militante político que assedia mulheres do seu grupo político, né? Tem gente que até tem um nome pejorativo, né? Esquerdomachos, né? As pessoas que agem de forma desonesta dentro da igreja ou dentro dos seus grupos de interesse,
que faz corrupção dentro da sua ONG, que faz abuso de poder dentro da sua ONG, do seu grupo político, né? Então são exemplos de que é o corporativismo. E muitas vezes a organização às vezes faz vista grossa com medo de dano de imagem. E na verdade essa coisa vai aumentando, vai crescendo, e quando chega um escândalo, o dano de imagem acaba sendo muito maior, né? Então a ética dentro dos movimentos, ela se faz necessária, onde que se o líder não age a contento, ou uma pessoa que está militando não haja a contento, não haja dentro do correto, né? Não haja com respeito ao movimento, que haja com respeito às outras pessoas, aos outros movimentos, ela não pode, ela precisa se corrigir, e se não pudesse corrigir, se insistir com o erro, aí não pode continuar com o grupo, né? Então é muito importante esse tipo de questão, porque esse é um dos maiores problemas que a gente vê dentro de movimentos, né? Em que há pessoas que se infiltram em movimentos, porque esses movimentos têm um respaldo para que possam fazer coisas que, utilizando esses movimentos como álibi, né? Então são pontos importantes que a gente precisa colocar aqui. A gente precisa entender o respeito a todos os grupos, porque todos nós sofremos de uma forma ou de outra algum tipo de opressão, e o respeito aos seus próprios, agindo de forma correta e de forma íntegra, certo? Isso é que vai mudar um pouco a concepção dos grupos, né? Que trabalham em prol de causas humanas. Essa semana, no começo dessa semana que passou, né, teve uma polêmica aí referente ao futebol. Foi um caso aí do Neymar com o jogador lá do Olympique, que teve ofensa racial, e depois acabou descobrindo que foi a coisa muito pior, né? A gente sabe que no futebol é um ambiente machista, é um ambiente extremamente competitivo, é um ambiente em que o cara fala um pouco hipócrita, né? Porque eu nunca imaginei uma coisa dessa, né? O cara, acho que assim, nesse caso eu vejo, por exemplo, pessoas falarem de algo muito casto, agradeço a divindade, a Deus, e no campo de jogo jogar de uma forma desleal, fazer falta feia, falar palavrão, xingar o adversário. São coisas assim que
São algumas incoerências que são um pouco estranhas, né? Mas essa estranheza da incoerência, ela não é porque as pessoas não podem... as pessoas que seguem religiosamente seguem uma religião com muita firmeza, não podem falar palavrão. Elas podem falar palavrão. A única questão é que a moral que elas pregam diz que não, entendeu? Então acaba sendo um pouco, né? Que nem aquele meme, né? Enfim, a hipocrisia. Mas o fato, esse exemplo do caso do jogador Neymar e do outro jogador que é espanhol, né, da equipe do Olympique, ele mostra claramente que um ambiente tóxico é um ambiente propício para o ódio. O ponto é esse. Se você tem um excesso de competitividade num determinado ambiente e não há nenhuma regra que estipule, que discipline para que essa competição ela seja leal, não seja uma competição desleal, absurdos como esse você vai ver direto. O jogador chama o outro de macaco, o outro jogador responde chamando de viado. Porque a questão do racismo é uma questão que é uma bandeira que a FIFA abraçou. Mas e a questão da homofobia no futebol? A questão da homofobia no futebol fica a segundo plano? É um exemplo. É um mal menor? E a gente acaba entendendo que não se pode esperar tolerância e respeito quando o ambiente é destinado a ser um ambiente de conflito sempre. Ambientes conflituosos sempre vai ter esses golpes baixos. E aí, das duas, uma. Ou você coloca a regra nessa competição e não se tolera, porque existe o que a gente chama do paradigma da tolerância, né? A gente precisa tolerar o próximo, só não pode tolerar o intolerante. Ou a gente precisa diminuir essa competitividade absurda que se tem em diversos ambientes. Ambiente profissional, ambiente esportivo, né? No esporte, por ser um ambiente extremamente competitivo, isso ocorre demais, né? Tem a questão dos escândalos que aconteceram no Clube Pinheiros, né? De assédio aos atletas, né? Teve também um caso de um técnico do time da seleção de ginástica olímpica, um técnico de ginástica olímpica acusado de assédio sexual, né? Entendeu? E
E tem um projeto de lei aí em tramitação em São Paulo que quer proibir homens e mulheres trans de disputar competições profissionais no estado de São Paulo, o que é um verdadeiro absurdo. E esse tipo de questão dentro do esporte deveria ser um ponto que deveria dar um máximo de destaque, deveria colocar em máximo de evidência, porque ele é o reflexo também de uma sociedade que exclui, uma sociedade que está doente. Eu coloquei como nome desse episódio Todos por Um, não foi à toa. Porque eu tô levando você nessa jornada falada para que você consiga chegar à mesma conclusão que eu quero te levar agora. Vivemos hoje numa situação muito conflituosa. Nós vivemos numa situação de conflito, só que diferente da situação de guerras, nós vivemos em conflitos segmentados, tá? Então, observe que é algo sistemático. Você tem diversos grupos que pleiteiam o seu espaço, um espaço digno, é um espaço legítimo, porque a humanidade, ela é diversa. E a gente percebe que há grupos que não aceitam que essa diversidade seja respeitada, tá? Inclusive pessoas que estão dentro, que se identificam como sendo do nosso campo, não sei se é por uma questão parecida com síndrome de Estocolmo, que é talvez por acreditar que defendendo o opressor não seja oprimido. Isso é uma grande ilusão, se eles soubessem. E a gente se vê numa situação que estamos nas cordas, estamos sendo acuados, estamos sendo oprimidos, estamos sendo apertados. Porque é sistemático isso. O ataque contra os negros, contra a mulher, contra o LGBT,
contra o quilombola, contra o indígena, contra o militante progressista, contra o ativista ecológico, contra jornalistas. Esses ataques sistemáticos, eles na verdade são tentáculos de um mesmo processo opressor, em que os grupos que estão defendendo querem manter-se numa posição de poder. E em relação a isso, não nos resta outra coisa a fazer senão a gente se unir. Não resta outra alternativa, a gente precisa unir forças. A gente precisa defender as causas um dos outros. Todo negro precisa conhecer a causa feminista, a causa LGBT e entrar junto apoiando. Todo LGBT também precisa conhecer a pauta feminista, a pauta negra, a pauta ecológica e entrar junto. Só unindo forças que a gente vai conseguir vencer essa opressão sistemática e segmentada. Somente com a união de forças que a gente vai vencer essa guerra, a qual a gente nem sabe como, mas a gente está sendo atingido todos os dias. Porque os ataques vêm de todos os lados, a gente não sabe exatamente quem que está atacando, porque são ataques de todos os lados. E é esse tipo de recado que eu gostaria de mandar para você, encerrando esse episódio, né? Somente a união das forças, a gente buscar remediar, acertar as nossas diferenças, a gente vai conseguir ir muito longe e reverter esse processo de recrudescimento de direitos que está sendo feito paulatinamente. É uma agenda, tá? É uma agenda de exclusão. E essa agenda de exclusão, ela foi feita para isso, para deixar cada vez menos pessoas no poder, porque nós vivemos hoje num período de altíssima intensidade tecnológica, em que as pessoas estão mais conscientes, estão recebendo mais informação e estão atuando mais. Então, desde já eu agradeço de você estar até aqui ouvindo esse podcast, esse episódio. Nós encerramos esse episódio. Vamos falar de novos assuntos nas próximas semanas, nos próximos dias. E eu deixo com você um forte abraço, um beijo e se cuidem, tá, gente? Vamos cuidar das nossas mentes e com muito amor, porque para vencer o ódio é só amor. Só o amor vai fazer a gente vencer. Você acabou de ouvir Castor e seus esquetes.
produção da Castor AMT. www.castor.com.br